Irmãos, queria também desejar boas-vindas a todo mundo que está nos visitando, quem está aqui na Igreja do Redentor, principalmente você que está aqui pela primeira vez. A gente se sente honrado, a gente está muito feliz com a sua presença. Então, seja bem-vindo no nosso meio. A gente está chegando hoje à 7ª semana de uma série de mensagens onde nós estamos falando sobre figuras, pessoas do Antigo Testamento que apontavam para a vida de Jesus. Até hoje eu não tinha feito isso ainda, mas eu gosto sempre de recomendar alguns livros para os irmãos da igreja. E nessa noite eu queria recomendar um livro especificamente que tem tudo a ver com o que nós vamos falar hoje, que é o livro a respeito de Ruth, As Boas Novas em Ruth, Redenção nos Campos do Senhor, do reverendo Emílio Garófalo, tá certo? Então, se você, após essa mensagem, você quiser se aprofundar um pouco mais, primeiramente leia o livro de Ruth, não é um livro tão extenso assim, mas se você quiser se aprofundar ainda mais no estudo desse livro tão rico da Palavra de Deus, procure esse livro, ele é da editora Monergismo, tem a opção dele também em e-book, tá? Então, As Boas Novas em Ruth, de Emílio Garófalo, um pastor presbiteriano brasileiro. Então, uma obra excelente, produzida, né, por um autor brasileiro. Então, eu recomendo, editora Monergismo, tá certo? Esse livro saiu pela editora Monergismo, você consegue encontrar ele não só em papel, mas também em mídia digital, né, em e-book, tá certo? Então, irmãos, como nós temos dito, nós estamos aí na 7ª semana de uma série que nós intitulamos como Jesus antes de Cristo. Mas como assim Jesus antes de Cristo? Porque nós entendemos que a Bíblia é o livro de uma única história, a história de Jesus. De Gênesis a Apocalipse, nós vemos Jesus Cristo sendo revelado. E as pessoas, o testemunho dessas pessoas, muitos deles que são listados lá no livro de Hebreus como heróis da fé, foram considerados assim, nós podemos considerá-los assim, porque o testemunho dessas pessoas não apontava para eles mesmos, mas apontava para a pessoa de Jesus Cristo e sobre a sua obra redentora. Na semana passada, a gente falou sobre Moisés, nós já falamos sobre José do Egito, falamos sobre Abel, sobre Adão, falamos sobre algumas pessoas, Isaac, Abraão, sobre algumas pessoas do Antigo Testamento, cuja sua história, cujo algum momento da sua vida apontou para aquilo que Jesus fez por nós. Nessa noite eu queria falar sobre um homem. Talvez de todos esses personagens que nós falamos até agora, que vamos falar até a semana que vem, esse homem talvez seja um dos menos conhecidos, talvez não muito popular, até porque a sua história é narrada em um livro, no livro de Ruth, onde essa mulher de Deus, ela, de alguma forma, é a figura, entre aspas, central desse livro, até mesmo o nome do livro se dá como livro de Ruth. Mas eu queria falar sobre um homem chamado Boaz. Boaz, para a gente entender a história de Boaz, nós temos que entender a história não somente de Ruth, mas da família de Ruth. E tudo começa com a história do pai, do sogro de Ruth, que se chama Elimeleque. E por isso eu convido você a abrir a sua Bíblia, lá no livro de Ruth, fica logo após o livro de Juízes, tá? O livro de Ruth, lá no Antigo Testamento, logo após o livro de Juízes, um pouco antes do livro de 1 Samuel, você pode encontrar o livro de Ruth, é um livro bem pequeno da Bíblia. No capítulo 1, nesse momento nós vamos ler os 5 primeiros versículos. Esses 5 primeiros versículos vão ser projetados. Depois, eu quero te pedir que você mantenha a sua Bíblia aberta, que nós vamos voltar ao primeiro capítulo para ler outros versículos do capítulo 1 de Ruth. Vamos nos colocar de pé para a leitura desses 5 primeiros versículos? Ruth 1, do versículo 1 ao versículo 5, a palavra de Deus diz assim: Na época dos juízes, houve fome na terra. Um homem de Belém de Judá, com a mulher e os 2 filhos, foi viver por algum tempo nas terras de Moabe. O homem chamava-se Elimeleque. Sua mulher Noemi e seus 2 filhos, Malom e Quilion, eles eram eufrates de Belém, efrateus de Belém, de Judá. Chegaram a Moabe e lá ficaram.
Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ela ficou sozinha com seus 2 filhos. Eles se casaram com mulheres moabitas, uma chamada Orfa e outra Ruth. Depois de terem morado lá por quase 10 anos, morreram também Malom e Quilion, e Noemi ficou sozinha, sem os seus 2 filhos e sem o seu marido. Vamos orar? Pai, nós te louvamos, Senhor Deus, pela sua palavra. Nós te adoramos, Senhor Deus, porque podemos te conhecer através da sua revelação, através da Bíblia. Entendemos que ela é a palavra do Senhor e nós podemos te conhecer, podemos conhecer a obra redentora do Senhor, porque o Senhor se revelou através da sua palavra. E nós te pedimos que, mais uma vez, o Senhor se revele a nós, que possamos conhecer mais do Senhor nesse momento, e que, se há pessoas aqui que não conhecem a Ti, que eles possam encontrar o Senhor através da pregação do Teu Evangelho nesse momento. Abra, Senhor Deus, os nossos corações, os nossos ouvidos para ouvir a Tua voz. Não permita, Senhor Deus, que a gente se distraia ou que qualquer outra coisa roube a nossa atenção, mas que possamos estar inteiros em ouvir a Tua voz nesse momento. No nome de Jesus que nós oramos. Amém. Você pode se assentar. Quando a gente olha para esses 5 primeiros versículos do capítulo 1 de Ruth, do livro de Ruth, a gente vê a história de uma família que toma uma decisão muito importante diante de um momento de crise. E olhando para toda a história do livro de Ruth, nós vemos que o pai dessa família, Elimeleque, ele, diante da crise, ele toma uma decisão equivocada. Elimeleque, ele tenta fugir da crise, mas a origem da crise é o ponto-chave desse momento. E é o que nós podemos compreender o equívoco de Elimeleque quando a gente entende a origem da crise. A gente vê que essa família, a família de Elimeleque, ela era de Belém. Belém, que significa a casa do pão. E parece um contrassenso, mas na terra do pão, na casa do pão, estava faltando o pão. E a crise em Belém era reflexo da infidelidade do povo de Deus. Quando a gente olha para a história de Ruth, e você que está acompanhando toda essa série, você vai ver que esse povo, o povo que Elimeleque e sua esposa Noemi faziam parte, era descendência daquele povo que experimentou o livramento do Egito, como nós vimos na semana passada. Quem estava aqui vai se lembrar que nós vimos a história de Deus libertando o povo e abrindo um caminho no meio do mar para que o povo fugisse. Deus agindo de providência, não permitindo que o exército de Faraó, que estava com o coração endurecido, raivoso, não os matasse, de forma que Deus providenciou uma coluna, uma nuvem que separou o exército de Faraó do povo de Israel. O Senhor, ele causou até mesmo uma intervenção nos carros do exército de Faraó, fazendo com que as rodas se soltassem. Nós vemos que aquele povo temeu ao Senhor naquele momento, quando contemplou o poder de Deus e experimentou a graça de Deus. Só que tempos depois, o povo voltou a ser infiel, se tornou infiel. O povo voltou a desobedecer a Deus. Então, a infidelidade do povo não era simplesmente na área econômica. Não foram decisões equivocadas na economia que causou, essa crise em Belém, mas também a infidelidade espiritual e moral daquele povo. A crise que eles estavam vivendo era fruto da sua infidelidade. E a crise pode ser reflexo do flagelo humano, mas às vezes a crise, ela serve a propósitos divinos, como nós vimos há 15 dias atrás com a história de José do Egito, onde a crise fez com que a reconciliação, fez com que os propósitos de Deus se cumprissem na vida de José e também de sua família.
Deus age em qualquer circunstância, seja na circunstância de prosperidade ou até mesmo em um momento de crise. Nós temos visto isso ao longo dessas semanas. E nesse momento, lá em Belém, o povo de Deus passava por um momento de crise. E esse fato narrado no livro de Ruth, ele é narrado na época dos juízes, como nós vemos no capítulo 1. Tanto que o livro de Ruth ele vem logo após o livro de Juízes. Talvez, se você não é familiarizado com a Bíblia, talvez você não entenda muito bem esses períodos na história do povo de Israel. E o tempo de Juízes era um tempo onde não havia um rei em Israel e o povo era governado por juízes. Só que existe uma característica muito importante que nos chama a atenção nesse período. Quando a gente olha para o livro de Juízes, a gente vai ver que, naquele tempo, a palavra de Deus nos diz que, nesse tempo, cada um fazia o que era certo aos seus próprios olhos. Irmãos, não há nada pior do que isso. De alguma forma, aquelas pessoas viviam de uma forma parecida com a sociedade pós-moderna que nós vivemos também vive. Cada um vive de acordo com o que acha certo aos seus próprios olhos, onde não existem mais verdades absolutas, onde cada um tem a sua própria verdade e faz aquilo que ela julga o que é certo, independente de qualquer regra moral, independente de qualquer normativo. Eu vou viver, eu faço aquilo que eu acho que é certo. As pessoas viviam dessa forma. Cada um fazia o que achava certo e não necessariamente fazia aquilo que era certo. E não há nada pior do que isso, meus irmãos. De alguma forma, isso aponta para o que nós vemos lá no Novo Testamento, no livro, na Carta aos Romanos, no capítulo 1, versículo 26, que diz que Deus nos entregou as nossas próprias paixões. Apesar da crise, apesar daquele momento conturbado, e talvez você pense, não existe nada mais natural do que você tentar fugir da crise. Mas apesar da crise, a decisão de Elimeleque em fugir da crise, em sair da crise, não foi fruto de uma orientação de Deus. Por isso, eu gostaria de fazer até algumas perguntas, e dessas perguntas, algumas estão naquele livro que eu indiquei no início, do reverendo Emílio Garófalo, né, As Boas Novas em Ruth, que nos faz refletir a respeito da decisão de Elimeleque e a forma como nós lidamos com a nossa própria vida. E por que tantas vezes nós tentamos tomar as rédeas da nossa vida como se Deus não existisse? Nós tentamos tomar as rédeas da vida em nossas mãos como se Deus não existisse. Por que nós fazemos isso ou somos tentados várias vezes em fazer isso? Por que pessoas decidem fazer justiça com as suas próprias mãos e, por exemplo, espancar até a morte alguém que você julga ser um bandido, por exemplo? Por que, por vezes, nós achamos que cabe a nós sermos justiceiros virtuais e participarmos, por exemplo, de linchamentos virtuais de reputações alheias? Por que jovens solteiros, crentes, por não conseguirem alguém para se casar, acabam indo procurar fora da igreja essa pessoa? Por que a igreja começa a buscar alternativas espúrias para atrair pessoas quando vê os seus números caírem? Pensando como se o evangelho não fosse suficiente. Aí eu incluo também porque se prega uma teologia da prosperidade para que as pessoas contribuam financeiramente quando as contas não estão muito bem. Da mesma forma, por que nós paramos de contribuir não confiando que Deus vai ser o nosso provedor? É uma forma de tomar as rédeas da nossa própria vida e não agir de acordo com a orientação de Deus. Por que reagimos com rebeldia quando
a situação não está conforme os nossos anseios? Por que achamos que cabe a nós fazer aquilo que pensamos que Deus se esqueceu de fazer? Muitas vezes passamos por situações difíceis porque nós reagimos pecando ao invés de seguirmos a orientação de Deus. Isso, é claro, quando nós reagimos dessa forma, faz com que as coisas só piorem. O livro de Ruth começa em uma situação muito difícil. Começa em uma circunstância de crise. E situações difíceis, muitas vezes, revelam quem nós somos, revelam o nosso coração. Muitas vezes, por falta de fé, nós tomamos decisões que prejudicam a nossa vida e a vida dos nossos familiares, assim como aconteceu com Elimeleque. Um homem que precisa conviver com as consequências da sua falta de sabedoria. É isso que nós vemos nos 5 primeiros versículos. Ou, na verdade, ele morre, talvez Noemi, a sua esposa, uma mulher que precisa conviver com as consequências da falta de sabedoria do seu marido. O começo do livro de Ruth nos ensina que situações difíceis da vida não devem nos levar a ir por caminhos que o Senhor não aprova. Que nós somos, por natureza, pecadores, e a nossa tendência natural é sempre reagir pecaminosamente quando as coisas não vão como nós achamos que deveriam ir. E essa questão, irmãos, de tomar decisões no nosso meio, no meio cristão, é algo um pouco confuso. Que de um lado, numa ponta, nós vemos aquelas pessoas que são completamente céticas, embora se denominem cristãs, que acham, que pensam que Deus não nos direciona de maneira nenhuma, cabendo a nós, a total responsabilidade de decidir. Por outro lado, nós vemos aqueles que pensam que Deus tem uma vontade secreta, que ele tem essa vontade secreta e ele deseja, de alguma forma, que a gente descubra essa vontade secreta antes da gente tomar qualquer tipo de decisão. Como se a gente servisse a um Deus lunático, que gosta de fazer a gente sofrer, que deixa a gente curioso a respeito dessa vontade secreta e esconde essa vontade e exige um esforço nosso para que a gente descubra essa vontade secreta. Essa segunda maneira é tão errada quanto a primeira maneira de pensar. Nós, às vezes, sofremos ou nos paralisamos imaginando que existe essa vontade secreta de Deus para cada detalhe da nossa vida, e isso nos paralisa na hora de tomar decisões na área financeira, vocacional, eclesiástica, porque a gente acha que Deus precisa confirmar detalhadamente qualquer pequena decisão que a gente vai tomar. Ué, mas não existe uma vontade de Deus para cada área da minha vida? Sim, existe. O que eu preciso fazer é pensar biblicamente a respeito de cada área da minha vida. É preciso pensar biblicamente acerca desse processo, do processo de cada área da minha vida. Um aspecto que é importante, a gente precisa desmistificar, é essa ideia que, de alguma forma, prevalece em muitos meios, que nós precisamos, de alguma forma, receber uma confirmação de Deus para cada pequeno detalhe, cada pequena decisão que a gente vai tomar. Às vezes isso é uma desculpa para a nossa falta de conhecimento bíblico.
A Bíblia não diz que Deus deseja que descubramos cada parte específica do seu plano. O que nós precisamos, então? Um bom começo é analisar os mandamentos bíblicos. O que Deus fala a respeito de casamento. O que Deus fala da minha relação com o dinheiro. O que Deus fala a respeito da criação de filhos. O que Deus fala dos meus deveres civis. Como eu tenho que tratar o estrangeiro, o pobre, o órfão, a viúva. A forma como eu devo tratar o meu irmão. Como deve ser o meu compromisso com a igreja. Na palavra de Deus, nós já temos princípios que nos norteiam para a vida. É óbvio, existem situações específicas que nós devemos sim buscar a orientação de Deus. O que eu estou falando é que, às vezes, nós lidamos com a tomada de decisão de uma forma extremamente mística, que nos paralisa diante de tudo que a gente tem que fazer. Ao invés de buscarmos na palavra de Deus o princípio para tudo aquilo que a gente precisa fazer. E muitas de nossas indecisões seriam resolvidas se meramente conhecêssemos melhor o que Deus exige do homem. Muita coisa se resolveria, muitas decisões seriam tomadas se simplesmente a gente buscasse na sua palavra o que Deus exige de nós. E o problema, às vezes, também não é só o desconhecimento. Às vezes, o problema é que nós tentamos achar uma maneira de torcer a vontade de Deus para que essa vontade, essa suposta vontade de Deus, caiba no que nós queremos fazer. Nós não queremos a orientação de Deus. Nós queremos jogar a responsabilidade para Deus nas decisões que vamos tomar. Queremos, por vezes, a aparência de piedade nas decisões que vamos tomar. Enquanto a verdadeira piedade é seguir aquilo que Deus manda. Nós precisamos sempre analisar o nosso coração. Qualquer decisão que nos leve a deixar o caminho da obediência a Deus e o crescimento na fé é uma má decisão. Ao mesmo tempo que a gente faz essa análise da nossa própria vida, das circunstâncias, das nossas tomadas de decisão, e a gente olha para esse texto, a gente tem a tendência de pensar que a decisão de Elimeleque em fugir da crise foi um pouco óbvia. Ele saiu de Belém para Moabe fugindo da crise. Hoje nós vemos o que no mundo? Uma grande crise migratória. Pessoas saindo dos seus países, fugindo da crise. Tem muito brasileiro indo para Portugal, tem muito brasileiro indo para outros países, para os Estados Unidos, para outros países. Se você vai para outras regiões, você vai ver isso acontecendo de forma muito mais forte. A gente viu recentemente uma imagem triste de um pai com a sua filhinha de 2 anos que morreu afogado tentando imigrar para outro país. E isso parece um pouco óbvio diante de situações de crise. Na história da humanidade, nós vemos esse movimento das pessoas saindo do seu país, saindo da sua terra para outros locais por conta da crise. Ou simplesmente atraído pela prosperidade, não simplesmente fugindo da crise. Eu nasci em uma cidade onde existe uma indústria muito rica, que é a indústria do petróleo. E durante os melhores anos da indústria do petróleo no nosso país, na última década, o que se via lá eram pessoas de toda parte do Brasil e do mundo. Nem todos estavam fugindo da crise. Muitos estavam simplesmente atraídos pela prosperidade. Então, a história da humanidade é marcada por isso. Quantos de nós não faria isso diante de um momento de crise? Fugiria da sua cidade, do seu país, para outro lugar. E a gente olha para o texto e a gente faz a seguinte pergunta: Elimeleque pecou ou não pecou, saindo de Belém e indo para Moabe?
Nem todos pensam, talvez pensem, que deixar Belém foi uma má decisão. Muitos, talvez, falem dessa decisão de Elimeleque positivamente, enquanto outros vão reprovar. Mas a saída de Elimeleque de Belém deveria gerar em nós, de alguma forma, um certo mal-estar, de ver alguém que está fazendo uma insensatez, ao invés de gerar em nós uma simpatia por alguém que está simplesmente tentando superar obstáculos. Nessa situação, todo o coração de Elimeleque é exposto na sua falta de confiança no Senhor. E situações limites têm o poder de mostrar a realidade de como está o nosso coração em relação à nossa confiança em Deus. Por isso, a fuga de Elimeleque revela alguns problemas nele e também na sua família. E o primeiro problema que eu queria destacar, quando a gente olha para toda a história, é a incredulidade. Belém era a terra de Deus, a casa do pão, o lugar da onde viria o pão do céu. Jesus é o pão do céu, e ele veio de Belém. E eu lembro que, falando de Belém, né, alguns anos atrás existia um jogador de futebol, Jardel, não sei quantos lembram, e ele foi jogar em Belém do Pará, e entrevistando, como você se sente jogar em Belém? Não, para mim é uma honra poder jogar na terra onde Jesus nasceu. Mas Jesus não nasceu em Belém do Pará, tá? Ele nasceu lá em Belém, da Judéia, por isso leão da tribo de Judá. Elimeleque também, né, veio dessa mesma cidade, desse mesmo local. E ele era da terra de Deus, da casa do pão, de onde viria o pão do céu. E ele foge para Moabe. Moabe era a terra inimiga, a terra que se formou dos descendentes de Ló, que era fruto de um incesto com a própria irmã. Foram os moabitas que invadiram Israel e escravizaram o povo de Israel por 18 anos. As mulheres moabitas também haviam trabalhado contra o povo de Deus durante o período que o povo de Deus esteve no deserto. Então, por que Elimeleque vai buscar ajuda em Moabe, mesmo conhecendo todo esse histórico do povo de Moabe? Ele preferiu acreditar que poderia ser abençoado na terra inimiga e não no deserto, e não na terra de Deus. Às vezes, a incredulidade nos faz acreditar assim, que podemos ser mais abençoados fora de onde Deus nos colocou. E quando eu falo fora de onde Deus nos colocou, eu não estou falando simplesmente em localização geográfica. Mas quando a gente pensa nos propósitos de Deus. Às vezes a gente acha que pode ser mais bem-sucedido fora dos propósitos de Deus, fora da autoridade de Deus. E procuramos, em terra inimiga, fugir da crise. Achando que as nossas decisões em desobediência a Deus vão resolver um determinado problema na nossa vida, mesmo que a palavra de Deus nos oriente de outra forma para aquela área que nós estamos com problema. Por exemplo, quando há crise no casamento e as pessoas fogem do casamento por motivos banais. Eu não estou falando de situações extremas, que a própria palavra de Deus fala a respeito quando fala do divórcio. Eu estou falando quando essa banalização do casamento, onde as pessoas desfazem relacionamentos por qualquer motivo. Por conta de uma pequena crise, por conta de um pequeno problema. Mesmo sabendo que foi Deus que instituiu o casamento, as pessoas optam pela solução do inimigo. É um exemplo. Existem pessoas que às vezes em 3, 4, 5 anos de vida cristã, já passou por mais de 10 igrejas, porque simplesmente não estão dispostas a enfrentar crises. Outras
diante de uma crise financeira, aceitam atalhos para resolver essa crise, optam por meios desonestos para superar a crise. Justificam seu erro com a crise. A crise é um prato cheio para a gente arrumar desculpa para desobedecer a Deus. Porque a crise sempre vai afetar a nossa vida, a nossa saúde, a nossa família. Então a gente faz aquilo que é errado com a justificativa que a gente estava pensando no bem da nossa família. Mas será que a desobediência é uma opção? Ou será que Deus vai nos honrar quando a gente obedecer? Quando nós agimos assim, nós estamos agindo como Elimeleque agiu. Estamos honrando o nosso inimigo e não a Deus. Qual foi a consequência dessa incredulidade? O reverendo Hernandes Dias Lopes, pregando nesse texto, ele vai falar que Elimeleque, ele trocou a escassez de pão por 3 funerais. O dele e de seus 2 filhos. Quando nós saímos do lugar de onde Deus nos quer, nós podemos estar fazendo como Elimeleque, trocando a escassez de pão por 3 funerais. Ele não cria que Deus o abençoaria na crise, mas queria sair da crise. E quando a gente olha para toda a história bíblica, nós vemos que Deus, ele abençoa pessoas tirando da crise, mas também abençoa pessoas durante a crise. Deus abençoou José do Egito no Egito. Ele não livrou José do Egito, mas livrou ele no Egito. José ele foi preso, como nós vimos há 2 semanas atrás. O Senhor não livrou José da cadeia, mas livrou José na cadeia. Quando nós olhamos para Daniel, olhamos para aqueles outros 3 jovens, Sadraque, Mesaque e Abidnego. Daniel ele não foi livre da cova dos leões, mas ele foi livre na cova. Ele entrou na cova, mas os leões não o devoraram. Nós vemos Noé, que foi livre durante o dilúvio. Deus não impediu que o dilúvio chegasse, mas preparou um lugar seguro para Noé dentro do dilúvio. Os discípulos, na tempestade, que estavam com Jesus no barco. Não é que Jesus não permitiu que a tempestade chegasse, mas ele livrou aqueles discípulos dentro da tempestade. Quando nós colhemos frutos da nossa incredulidade, geralmente nós expomos outros problemas além da incredulidade. E a gente vê esse segundo ponto na vida de Noemi, como consequência dessa incredulidade, que é a dissimulação. Voltando para o texto, a gente vê Noemi tentando fugir da crise, novamente. Depois de experimentar, de ver o funeral do seu marido, dos seus 2 filhos, nós vamos ver o seguinte, a partir do versículo 6. Quando Noemi soube em Moabe que o Senhor viera em auxílio do seu povo, dando-lhe alimento, decidiu voltar com suas 2 noras para a sua terra. Assim, ela, com as 2 noras, partiu do lugar onde tinha morado. Enquanto voltavam para a terra de Judá, disse-lhes Noemi: vão, retornem para a casa de suas mães, que o Senhor seja leal com vocês, como vocês foram leais com os falecidos e comigo. O Senhor conceda que cada uma de vocês encontre segurança no lar do outro marido. Então deu-lhes beijos de despedida, mas elas começaram a chorar alto e lhe disseram: não, voltaremos com você para junto do seu povo. Disse, porém, Noemi: voltem, minhas filhas. Por que viriam comigo? Poderia eu ainda ter filhos que viessem a ser seus maridos? Vamos parar aqui no 11. Por que Noemi fala isso? Quando a gente olha para Deuteronômio 25, o Senhor ele dá algumas instruções naquela época a respeito de viúvas. Existia uma orientação da parte de Deus, lá em Deuteronômio 25, que todas as vezes que uma mulher se tornava viúva, a opção dela era se casar
com um cunhado, para dar prosseguimento à sua descendência. Então Noemi fala para Ruth e para Orfa o seguinte: eu já estou velha demais para ter mais filhos, eu não tenho outros filhos. Além de estar velha, mesmo que eu pudesse ter filhos, quando eles se tornassem adultos, vocês talvez não poderiam mais casar com eles. Então volta, eu não posso mais dar um marido a vocês. Naquela época não existia previdência social, pública nem privada. Então as viúvas, elas ficavam desassistidas. Então a solução para a crise, na mente daquelas pessoas, para a sociedade daquela época, era que uma viúva se casasse novamente. Então, por isso que Noemi fala isso para as suas noras, que ela não tinha mais como dar filhos, ela não tinha como mais engravidar e ter filhos para que elas se casassem novamente. Aí, continua, versículo 12. Voltem, minhas filhas, vão, estou velha demais para ter outro marido. E mesmo que eu pensasse que ainda há esperança para mim, ainda que eu me casasse esta noite e depois desse à luz a filhos, iriam vocês esperar até que eles crescessem? Ficariam sem se casar à espera deles? De jeito nenhum, minhas filhas. Para mim é mais amargo do que para vocês, pois a mão do Senhor voltou-se contra mim. Elas, então, começaram a chorar alto de novo. Depois Orfa deu um beijo de despedida em sua sogra, mas Ruth ficou com ela. Então Noemi aconselhou: veja, sua concunhada está voltando para o seu povo e para o seu Deus. Volte com ela. Repare que no versículo 15, a palavra Deus está em letra minúscula. Versículo 16, Ruth, porém, respondeu: não insistas comigo que eu te deixe e que não mais te acompanhe. Aonde fores, irei. Onde ficares, ficarei. O teu povo será meu povo, e o teu Deus, com letra maiúscula, será o meu Deus. Onde morreres, morrerei, e ali serei sepultada. Que o Senhor me castigue com todo rigor, se outra coisa que não a morte me separe de ti. Não sei quantos de vocês já viram num convite de casamento, ou até mesmo colocou no seu convite de casamento, esse versículo 16. É uma linda declaração de amor. E por mais que possa ser surpreendente, não foi de um marido para uma esposa, foi de uma nora para uma sogra. E talvez você tenha visto num convite de casamento, ou até mesmo tenha colocado no seu. Então, se você colocou, você botou uma declaração de amor no seu convite de casamento feito de uma nora para uma sogra. E ela fala isso. E por que a gente consegue enxergar uma dissimulação nesse momento? Nós vemos, de alguma forma, na parte de Noemi, uma tentativa de esconder os seus erros. E nós fazemos isso. Às vezes, tentamos aparentar piedade, enquanto, na verdade, nós estamos tentando esconder os nossos erros. Noemi decide voltar para sua terra, pois já havia sepultado o marido, os filhos, e ia voltar com as suas noras. No meio do caminho, ela desiste de levar as suas noras. Talvez ela tenha tomado a decisão certa, mas com a motivação errada. Ela pode ter voltado por medo, por causa do pão. Mas nós não vemos em Noemi confissão do pecado de ter abandonado a Deus quando ela e seu marido saíram de Belém. Ela poderia estar voltando para sua terra, mas talvez não estivesse voltando para o seu Deus. Ela pode ter voltado por medo, ela pode ter voltado por vários motivos. Talvez ela só estivesse voltando para Belém, mas talvez não estivesse voltando para o Senhor de Belém. E outro aspecto negativo é o fato dela não querer levar suas noras para Belém, onde o único e verdadeiro Deus era adorado. Pelo contrário, ela fala o seguinte: volta para sua terra e para o seu Deus. Ela não estava preocupada com que Orfa e Noemi conhecessem o único e verdadeiro Deus, porque o único e verdadeiro Deus era adorado em Belém e não em Moabe. Por que ela deseja que elas voltem
para a terra onde falsos deuses eram adorados. Ela deveria desejar a conversão dessas mulheres. Ela deveria desejar que essas mulheres fossem livres da crise, mas que, principalmente, conhecessem a Deus. Ela deveria saber que nós não vivemos somente pela necessidade do pão. A nossa maior necessidade é a necessidade espiritual, é a nossa fome espiritual, a nossa morte espiritual. A impressão que dá é que Noemi não queria que aquelas mulheres fossem com ela, pois seriam as provas irrefutáveis de que ela e seu marido permitiram que seus filhos se casassem com mulheres fora da aliança de Deus. Que seus filhos casassem com mulheres de um povo inimigo ao povo de Deus. Em outras palavras, Noemi poderia estar querendo encobrir a sua desobediência. Quando os nossos pecados são encobertos, quando nós encobrimos os nossos pecados, nós estamos mostrando desonestidade e dissimulação. E não estamos agindo de acordo com a palavra de Deus. Esconder o pecado nunca deu certo. Em toda a Bíblia nós vemos pessoas que esconderam o seu pecado, colhendo frutos terríveis dessa sua desobediência. Isso vale para aquelas pessoas e vale para nós também. No livro de Provérbios, nós podemos ver o seguinte: quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona encontra misericórdia. Provérbios 28, 13. Por último, o último ponto que nós vemos na vida de Noemi como reflexo da sua desobediência de seu marido é a amargura, como nós vemos nos versículos 18, 19 e 20, que diz o seguinte: quando Noemi viu que Ruth estava de fato decidida a acompanhá-la, não insistiu mais. Prosseguiram, pois as duas até Belém. Ali chegaram. Todo o povoado ficou alvoroçado por causa delas. Será que é Noemi? Perguntavam as mulheres. Mas ela respondeu: não me chamem Noemi, melhor que me chamem de Mara, pois o Todo-Poderoso tornou minha vida muito amarga. Nesse ponto, Noemi chega a Belém. Ela convenceu Orfa, que era uma de suas noras, mas não conseguiu convencer Ruth. E ao chegar lá, chegou o quê? Amargurada, a ponto de falar: não me chame de Ruth, me chama de Mara, porque o Senhor Todo-Poderoso me tornou amargurada. A amargura, por falta de confissão, é a tentativa humana de culpar a Deus pelos nossos próprios erros. O que tornou Noemi amargurada não foi Deus, mas foi o seu pecado e a sua falta de confissão. Só que ela atribui a Deus a responsabilidade da sua amargura. Em algum momento, durante essa história, nós vemos Noemi ensinando sobre a lei de Deus para suas noras. Nós vemos ela e seu marido orando a Deus. Em algum momento, aqui no capítulo 1, Elimeleque e Noemi orando a Deus, pedindo a direção de Deus, a orientação de Deus, buscando a vontade de Deus. Pelo contrário, nós vemos aqui uma mulher culpando a Deus pela sua amargura. Enquanto todas as consequências sofridas por ela e por sua família foram frutos de uma decisão equivocada. Só que a beleza dessa história não está na amargura, na dissimulação, nem muito menos na incredulidade. Mesmo diante desses três equívocos, no final o que nós podemos ver é uma história de redenção. É o quarto ponto e o último que eu gostaria de destacar. Ruth volta para Belém, ou na verdade vai para Belém. Decide recomeçar. Decide reescrever a história apesar das perdas. O desejo de Ruth não era simplesmente agradar a sua sogra,
cuidar da sua sogra, não era simplesmente fugir da crise, mas o desejo de Ruth era conhecer a Deus, porque ela fala, o seu povo será o meu povo e o seu Deus será o meu Deus. No versículo 16 nós podemos ver isso. A palavra Deus em letra maiúscula. O compromisso de Ruth com Noemi era muito mais do que uma compaixão para com sua sogra, mas de alguma forma era uma confissão de fé. Ela volta para Belém, disposta a recomeçar, disposta a servir a Deus. Ela não poderia trazer de volta a vida do seu marido, mas ela se importou com o que ainda lhe restava, e Deus a honrou. Ela se importou com sua sogra. E chegando em Belém, ela conhece um homem chamado Boaz. E esse homem, que era rico, que era um hebreu, era alguém de Belém, e por acaso, e não por acaso, mas por conta dos propósitos de Deus, ele não era exatamente um irmão do seu marido, mas era um parente. E diante da impossibilidade dela se casar com um irmão, o fato de Boaz ser um parente do seu amigo, de alguma forma satisfazia, sim, aquela lei que orientava ela a se casar com alguém da família, que nós falamos lá em Deuteronômio 25, de 5 a 10, vai falar sobre isso. E Ruth, ela se casa com Boaz, que lhe permitiu dar prosseguimento à sua família, à sua descendência, mas também, ainda por cima, além de dar prosseguimento à descendência do seu marido, o Senhor proporciona a ela viver uma nova vida, longe da dificuldade, por causa da esperança e confiança em Deus que ela teve. Ela desfrutou do privilégio de ser, de alguma forma, alguém importante na história da humanidade. Do casamento de Ruth com Boaz, nasce um camarada chamado Obed, que foi pai de outro homem chamado Jessé, que foi pai de Davi. Ruth foi bisavó de Davi, o grande rei de Israel. E dessa descendência de Davi nasce Jesus Cristo, o Salvador do mundo. A história de Ruth e de Boaz não aponta para eles mesmos, mas mostra o Evangelho. De alguma forma, nós nos vemos nessa história, porque ela aponta para a história de Jesus, porque existe um Boaz melhor e verdadeiro, que assim como Boaz, também é alguém que é rico e que se fez pobre, que também era um homem valente, da terra do pão, de Belém, da tribo de Judá, que também exerceu compaixão por alguém pobre, que precisava de auxílio, e se tornou remidor, não de Ruth, mas da sua igreja, e a tomou como noiva. Esse Boaz melhor e verdadeiro é Jesus. Quando nós vemos a história de Ruth, nós nos vemos na história dessa mulher. Quando nós olhamos para aquilo que Boaz fez, o seu testemunho aponta para alguém maior e verdadeiro, que exerceu graça e misericórdia, que também tomou como noiva alguém que não era parte do seu povo, que se casou com a sua igreja, que tomou para si a sua igreja e nos abençoou. Por isso, a história de Boaz, a história de Ruth, é muito mais do que uma história marcada por decisões equivocadas. A história dessa família é a história da nossa vida. E quando nós olhamos diante disso tudo, da incredulidade, da amargura, diante da insensatez, nós podemos enxergar também o Redentor. E o nosso Redentor é um Boaz maior e verdadeiro. É Jesus Cristo, aquele que também veio de Belém, que também é da tribo de Judá, que nos abençoou, que nos recebeu,
que recebeu a sua igreja como sua noiva. Vamos orar? Pai querido, nós te louvamos, Senhor Deus, pela tua graça, pela sua bondade. Nós somos gratos a ti porque o Senhor nos adota como filhos, que a tua igreja é a tua noiva, Senhor Deus, que um dia o Senhor olhou para nós e teve compaixão, Senhor Deus, de nós. Por isso, Senhor Deus, quando nós vemos aqui essa história, Senhor Deus, nós nos lembramos da história de redenção. E nós queremos, nesse momento, nos lembrar disso, obedecendo uma ordenança sua. Por isso, Senhor Deus, nós queremos confessar a ti os nossos pecados. Porque como nós vimos aqui, quando não há confissão, Senhor Deus, nós colhemos frutos terríveis, Senhor Deus, da nossa insensatez. Por isso, perdoa os nossos pecados. Recebe, Senhor Deus, a nossa confissão. No nome de Jesus. Amém.